E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o William do canal Família Cesare. Eu resolvi vir falar sobre um assunto muito importante para vocês aqui. Eu nunca falei sobre isso com vocês e eu quero vir expor isso para vocês porque eu tenho falado muito sobre isso a respeito de nós estamos lutando por algo e que esse algo já estava chegando. A gente estava se planejando para fazer uma coisa e acabou que essa coisa não deu certo. E eu vim aqui falar com vocês a respeito de frustrações, tá? Frustrações. Por que que eu vim aqui falar sobre frustrações? Porque dentro desse período de morar fora do Brasil, você vai enfrentar por momentos de frustrações. Você vai passar por momentos de frustrações. E você não pode deixar de sonhar pelo fato de algo ter dado errado. E eu vou explicar a respeito disso para vocês. Eu gostaria que vocês seguissem o canal, deixassem o seu like, comentasse aqui o que você deseja comentar. E pra gente ter um relacionamento saudável, né? Tem bastante gente que tá chegando aqui agora e a gente criou um relacionamento no Instagram e nas redes sociais. Chegaram aqui agora e eu fico feliz por isso, né? E é bom porque a gente vai conhecendo as pessoas pessoalmente e isso daí é muito bom. Tem bastante gente vindo pra cá, né? E eu acredito que isso vai ajudar bastante aí a gente criar laços e também um ajudar o outro enquanto estiver aqui na cidade, tá bom? Então deixa o seu like, comenta aí o que você precisar comentar, segue nosso canal, isso daí é muito importante pra gente. E a gente vai trocar essas informações de forma saudável. Eu acredito que eu posso ajudar bastante gente e bastante gente pode me ajudar também, tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, o assunto que eu gostaria de falar pra vocês é de vir trazer aqui os nossos planos pro futuro, né? Talvez eu nunca tinha... Talvez não, eu sei que eu não falei sobre esse assunto aqui pra vocês, mas eu vou abrir, vou expor aqui um pouco da história do porquê que eu vim pra Irlanda, né? Do porquê que eu estou aqui na Irlanda. Não é só pelo fato de fazer o inglês, né? A maior parte também é pelo fato de fazer inglês, porém, tem uma outra história por trás disso tudo. A outra história é que a minha família ela tem a cidadania, tem o direito à cidadania italiana, tá? E eu estou aqui por quê? Porque eu iria para a Itália direto, né? Eu iria para a Itália direto, iria fazer a minha cidadania. Eu tenho um tio que ele já tem a cidadania italiana, ele já foi lá fazer todo o processo. Há 8 anos atrás era para eu ter feito também, ele me chamou para participar desse momento aí de fazer a cidadania, porém naquela época eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha grana para gastar com isso e minha cabeça estava em outro lugar, eu não pensava em vir para a Europa. A minha ideia era ir para os Estados Unidos e aí agora o tempo passou e eu tinha o desejo de sair do Brasil. Tentei o visto para os Estados Unidos, não consegui. E aí comecei a conversar com o meu tio e comecei a estudar a possibilidade de vir para a Europa para fazer cidadania. Já que eu já tinha um dinheiro em mãos, né? E eu queria muito sair do Brasil. Porém, deu um problema num documento da minha família e eu ia precisar esperar 1 ano aí mais ou menos para que esse documento pudesse ser alterado. Era um documento que estava anexado a um processo de venda de um imóvel no Brasil e eu não poderia fazer a mudança nesse exato momento porque eu iria ter que refazer todo o processo de venda desse imóvel no Brasil e então iria atrasar mais. Já é um processo que já está durando mais que 10 anos, né? Mais que 8 anos, 10 anos aí no Brasil e alterando o nome, trazendo o nome do meu antenato para o meu nome, eu iria ter que alterar toda a documentação da venda desse imóvel. Então eu decidi não fazer a alteração. E aí a minha decisão era que eu não queria ficar mais no Brasil. E aí eu conversei com meu tio falou assim: William, por que você não vai para Irlanda então? Fica lá 1 ano,
Depois que esse ano passar, a gente faz a alteração de todos os documentos, né? Depois que foi efetuada a venda do imóvel, a gente faz a alteração nos documentos e você vai para a Itália para fazer a cidadania. E você trabalha nesse 1 ano aí que você estiver na Irlanda, você trabalha, junta uma grana e você vai para a Itália para fazer a cidadania. Você já vai ter o dinheiro, né? E aí eu pensei nessa hipótese e então eu vi que foi uma ideia boa, né? Conversei então com a Ruth, com a minha esposa, a gente aceitou. Na época eu estava infeliz no meu trabalho, ela já tinha saído do trabalho dela, né? Ela estava recebendo seguro-desemprego e eu falei assim, então esse é o momento certo da gente tomar essa decisão de sair do Brasil. E a gente resolveu então vir para a Itália, vir para a Irlanda para fazer um intercâmbio, tá? Esse primeiro ano. E aí a gente veio, beleza. Estando aqui, eu conheci pessoas, advogados, que faziam o processo de cidadania sem precisar fazer alteração nos documentos, tá? Que aí eles me falaram, ó, esse processo de cidadania, o seu é por sangue. Se você tiver todas as certidões e comprovar que o seu italiano, com o antenato seu, ele é italiano, não precisa fazer alteração nenhuma, não precisa trazer o seu sobrenome. E aí eu fiquei sabendo que algumas comunes na Itália estavam exigindo que a pessoa que estava solicitando a cidadania tivesse o sobrenome do antenato, tá? O sobrenome do meu antenato era Bacco, tá? Era Bacco, Antônio Bacco, se não me falha a memória. E aí eu teria que trazer esse Bacco até o meu nome, tá? Depois disso passou de Bacco para Cesare e de Cesare para César. Então teve essas alterações de nomes aí até chegar a minha geração. César com Z e aí César com S. Então teve várias alterações. E aí eu descobri que eu não precisava fazer e então eu comecei a fazer o processo de fazer a apostila, tá? Qual que é esse processo? Eu ia ter que tirar todas as certidões no Brasil de íntegro teor, fazer a tradução juramentada e fazer o apostilamento, tá? desses documentos. E estava finalizando esse processo e a minha apostila já estava indo para a Itália. Eu iria viajar no último domingo. Eu estava já preparado para ir viajar. Já tinha falado com os meus chefes, já tinha pegado férias em um dos trabalhos e no outro eu saí para eu poder fazer essa viagem, né? Porém, na sexta-feira, 2 dias antes da minha viagem, saiu o decreto-lei da Itália que cancelava o direito da cidadania depois de avô, né? Só pode ter cidadania agora quem for filho e neto de italiano. Quem fosse depois de neto, tataraneto para cima, não teria mais o direito. E esse é o meu caso. Então eu tô travado, né? Parou todo o processo. Minha apostila já tá na Itália. E eu tava preparado para ir para lá. E eu tive que cancelar toda a viagem. Perdi todas as passagens de ida para a Itália. Quer dizer, as de ida, né? De volta ia ser depois de 45 dias, mas provavelmente eu já perdi também. E aí eu tô meio que travado, né? Porém, é aí que entra o processo de frustração, né? A gente fica frustrado porque a gente se preparou tanto por esse momento. Eu trabalhei em 2 serviços durante, acho que 2 meses seguidos. Estava trabalhando já 3 semanas sem folga nenhuma. Foi um processo bem, assim, difícil, porque eu estava sem descanso, trabalhando direto. Fiz um valor bom para pagar a cidadania, consegui o dinheiro completo para fazer a cidadania, porém, saiu esse decreto-lei que travou tudo e eu fiquei decepcionado, gente, decepcionado. Vocês nem imaginam como que eu fiquei. 2 dias antes de eu ir viajar. Porém, o que a gente tem que fazer? É uma coisa que não está no nosso alcance. Eu não consigo mudar, eu não consigo alterar a lei da Itália. Eu sei que esse processo aí, pelo que todos os advogados estão falando, é um processo inconstitucional.
é um processo que não vai para frente, tá? Não se sabe se ele vai cair na votação agora, do dia 3 ao dia 6 de maio, ou se ele vai cair lá em junho, que é o dia do debate lá na Suprema Corte deles lá. Porém, eles sabem que esse processo ele vai cair. Não se sabe se vai ter alguma alteração também, né, nessa questão de cidadania, se vai precisar falar italiano, se não vai precisar falar, enfim, não sei o que vai acontecer aí mais pra frente, porém eu estou travado. Fiquei frustrado um pouco, sim, pelo fato de todo o meu planejamento ter ido por água abaixo, né? Planejamento de tantos meses, eu estava me programando para tudo dar certo, porém parou tudo, mas a gente tem que pensar que existe algo maior e que se aconteceu isso daqui agora, é para que algo melhor aconteça lá para frente, tá? Porém, o nosso plano ele não mudou na questão do inglês. A gente está aqui, a gente já fez a renovação do nosso curso, a gente já fez a solicitação de renovação do nosso visto. Nós vamos ficar aqui pelo menos mais 8 meses para a gente estar num nível de inglês no A2 na escola. A Ruth está bem melhor do que eu no inglês. A gente está estudando para melhorar dia após dia. A gente tem visto a nossa evolução, nós temos conseguido conversar com as pessoas. E esse é importante, você não ficar apoiado somente em uma coisa. Por exemplo, se eu ficasse apoiado somente nessa questão da cidadania, eu iria estar tranquilo, não iria estudar, eu tenho direito de cidadania, não preciso ficar indo na aula. Mas não, a gente seguiu o plano, vamos seguir o plano, vamos ir para a aula, vamos estudar. Até porque aqui, para quem não sabe, você precisa de pelo menos 85% de frequência para você poder renovar o seu visto. Quando você vai fazer a renovação, eles pedem a carta de attendance para você poder fazer a renovação. E aí o nosso attendance estava bom, cerca de 90%, 89% de frequência. E aí a gente fez a renovação e tudo está dando certo. E o nosso planejamento é o mesmo. A gente vai continuar estudando, a gente vai continuar batalhando para poder saber o inglês, entender as pessoas falar, tá? Nesse outro serviço que eu entrei, que eu saí agora, até assunto para um outro vídeo, foi um serviço que me ajudou muito a entender, a ouvir a voz, a entender a pronúncia, a saber o que as pessoas estão querendo, pedindo, sabe? Me ajudou muito. Então, é um período que eu tava de férias, né? Então, eu poderia trabalhar bastante horas aí. Não pelo fato da lei deixar a gente trabalhar, mas pelo fato de eu ter mais tempo para trabalhar, né? Então, é isso. Eu aprendi muito nesse tempo que eu estava no outro serviço e agora eu voltei a estar somente no hotel de novo. Até tentei ficar com os dois, mas o outro chefe, ele precisava de prioridade para um funcionário que ficasse ali pronto para atender ele na hora que ele quisesse. E assim, é difícil. Na nossa vida a gente tem que a gente tem que fazer escolhas, né? Ele queria prioridade, porém ele queria que eu trabalhasse somente nos dias. Ele não conseguia ceder nada, nenhum dia para mim. Então ficava difícil para eu poder ficar lá, né? Então ele chegou em mim e falou: ó, William, eu já tô arrumando outra pessoa para colocar no seu lugar, né? Você ia fazer a viagem, então eu já tava contratando outras pessoas. Então eu falei: tudo bem, não tem problema, eu vou ficar só no hotel, então tô lá no hotel, né? Até quando Deus ele quiser também. Então é isso. Apesar das frustrações que a gente enfrenta no dia a dia, né? A vida aqui tem sido agradável, tem sido boa. A gente mudou de apartamento, a gente está pagando menos de aluguel, a gente está trabalhando, tem ido tudo bem, graças a Deus. E eu acredito que essa pedrinha aí que apareceu agora aí no nosso sapato é somente para que a gente consiga agradecer mais a Deus no futuro pelo documento que a gente vai ter, né? Então é isso, eu espero que todos vocês estejam torcendo pela gente, assim como a gente tem torcido por todo mundo que está aí no Brasil, tá? A comprovação financeira aumentou muito, foi até o tema de um outro vídeo meu, mas eu sei que
aquela pessoa que tem vontade mesmo, que tem um sonho de vir para cá, ela vai conseguir, tá? Ela vai conseguir, assim como nós conseguimos, essa pessoa vai conseguir, porque brasileiro é assim, brasileiro, quando ele coloca alguma coisa na cabeça, ele consegue. Eu vejo várias histórias aqui de pessoas que tinham tudo para dar errado, para não conseguir. Tem pessoas aqui que estavam com o visto quase vencendo, e conseguiu um emprego no último dia com visto de trabalho. Então, é assim, quando a gente coloca na cabeça que a gente quer alguma coisa, Deus ele ajuda a gente a conseguir, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês torçam pela gente aí. Essa é uma notícia que eu não queria dar, né? Eu queria dar uma notícia boa, dizendo: ô, pessoal, tô aqui na Itália já, tô aqui fazendo meu processo de cidadania. Eu ia gravar todo o processo, porém, deu errado nesse momento, né? Mas eu espero que dê certo e eu vou procurar gravar todos os momentos enquanto eu estiver lá na Itália, fazendo todos os documentos para vocês, tá? E se você vai fazer o processo de cidadania, segue o canal, tá? Segue a gente aí que eu vou fazer de tudo para ajudar a todo mundo com tudo, como eu tenho feito até hoje, tá? Como eu tenho feito até hoje. Focado para estudantes aqui na Irlanda, e agora também com um nicho a mais, que é um nicho de cidadania italiana, tá? Eu espero estar ajudando vocês. Já teve algumas pessoas que pediram para mim o contato da moça que faz a cidadania. Eu já passei o contato, e o feedback que eu tenho recebido dessa assessoria é muito bom. Só que eu preciso passar pelo processo de dar tudo certo lá na Itália para eu poder indicar essa assessoria, né? E dando tudo certo comigo, eu vou ter o prazer de indicar essa assessoria para ajudar vocês também, tá bom? Então é isso. Vocês querem saber de mais uma novidade aí da minha vida, que Deus abençoe vocês. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário. Curte, compartilha aí com seus amigos. E se você quer também ficar sabendo sobre cidadania italiana, mais pra frente vai vir mais vídeo aí. Então segue o canal aí para não ficar fora de nenhuma dessas dicas aí, das nossas histórias também, para vocês ficarem cientes de tudo, tá bom? Abraços e até mais.